Olá, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Hoje vamos para a nossa terceira aula de Lei de Newton. Vamos estudar a terceira Lei de Newton. Nas aulas anteriores, vimos a primeira e a segunda Lei de Newton. É que eu vou deixar aqui na descrição, que é importante estudá-la antes de estudar essa daqui. Também tem uma aula gravada sobre algumas forças especiais, né? Força-peso, normal, tração e atrito, que também vai estar aqui na descrição. A terceira Lei de Newton diz o que ocorre quando dois corpos interagem por meio de uma força. Vimos nas aulas anteriores que um corpo exercer uma força sobre outro, a gente pode sempre pensar em termos de um estar empurrando ou puxando o outro, certo? A terceira lei de Newton relaciona as forças de interação entre dois corpos. Um primeiro corpo exerce uma força no segundo corpo e um segundo corpo exerce uma força no primeiro corpo. Eu quero saber a relação entre essas duas forças, certo? Vamos a um exemplo. Eu tenho um martelo batendo no prego. Então, como eu falei, dois corpos envolvidos. Quais são os corpos que eu tenho envolvido aqui? Prego e martelo, certo? Então, o martelo está exercendo uma força sobre o prego na vertical para baixo, né? A intensidade dessa força eu vou representar por Fmp. A terceira lei de Newton diz que quando um corpo A exerce uma força no corpo B, o corpo B exerce uma força no corpo A de mesma direção em intensidade e sentido contrário. Então aqui, ó, o martelo está fazendo uma força de intensidade Fmp na vertical para baixo, então o prego vai fazer uma força na vertical de mesma intensidade que eu representei aqui por Fpm, só que para cima. A intensidade das forças vai ser a mesma, a direção vai ser a mesma e o sentido oposto, certo? Quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro sempre são iguais em módulo, direção e possuem sentidos opostos. Essa é a terceira lei de Newton. Então, aqui no exemplo do martelo e do prego, a intensidade das forças vai ser a mesma. A força que o martelo faz no prego é a mesma que o prego faz no martelo. Então, por exemplo, se o martelo faz uma força de 10 N no prego, o prego vai fazer uma força de 10 N no martelo. Se o martelo faz uma força de 20 N no prego, o prego vai fazer uma força de 20 N no martelo. E por aí vai. Direção, as mesmas, ambas verticais, né? E os sentidos opostos. O martelo faz uma força no prego para baixo e o prego faz uma força no martelo para cima. E é muito simples você entender. A ação é o martelo no prego. A reação é só você inverter a ordem das palavras. O prego no martelo. Por isso que é ação e reação, tá? Então você inverte. A terceira lei de Newton, ela é aplicada para todo tipo de interação de força entre corpos, mesmo à distância. No caso aqui eu tenho a Terra e a Lua. A Terra atrai a Lua, né? Olha aqui a setinha aqui representando o vetor. A linha que une os vetores aqui é a mesma, então eles têm a mesma direção, têm o mesmo tamanho e sentidos contrários. A Terra atrai a Lua para si e a Lua atrai a Terra para ela. Tá? Então isso aqui também é um exemplo de ação e reação. Isso pode ser aplicado para todos os corpos do sistema solar, né? Sol e os planetas, né? Todas as interações e todos os corpos que estão ao redor da Terra também, né? Puxam a Terra puxa os corpos e os corpos puxam a Terra, certo? Então essa é a terceira lei de Newton. Vamos agora dar um exemplo importante que a gente precisa analisar, porque muita gente confunde e acha que todos os vetores opostos, ou seja, possuem a mesma intensidade, direção e sentidos contrários, formam um par ação e reação. Esse exemplo da força-peso normal é muito comum as pessoas confundirem e acharem que formam um par ação e reação, mas não formam. Já vou explicar por quê. Vamos lá. Quando eu tenho um corpo na horizontal, ele está na Terra e está apoiado em alguma coisa, nós já vimos nas aulas anteriores que o peso vai ser igual ao normal. Normal vai ser igual
ao peso, né? Por quê? Ele está em repouso. Na vertical, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, dois vetores, mesma direção em sentidos contrários, para determinar a força resultante, eu subtraio os dois, né? Então, como isso dá zero, a normal é igual ao peso. Beleza, agora o que a gente tem que analisar? Quem exerce cada força sobre o caixote que está aqui? Vamos lá. O peso é exercido pela terra na caixa. A normal é exercida pelo apoio na caixa. Então eu tenho aqui, ó, uma força exercida pela terra na caixa e uma força exercida pelo apoio na caixa. Lembra que a gente viu que para determinar ação e reação basta a gente inverter a ordem das palavras? Então vamos pensar primeiro na força peso. Ação, a terra na caixa. A terra está exercendo uma força na caixa. Qual é a reação? É a caixa na terra. Já vimos, a normal não é a reação da força-peso. A terra atrai a caixa e a caixa atrai a terra. Ação e reação. Ação, terra na caixa. A reação, a caixa na terra. Certo? Com relação à normal, quem exerce a força normal? O apoio. O apoio na caixa. Essa é a ação. Qual é a reação? A caixa no apoio, só inverter a ordem das palavras. Então, até para se a gente analisar aqui, lembra que eu falei lá que quando dois corpos interagem, a terceira lei de Newton relaciona as forças que dois corpos exercem entre si. Aqui eu tenho três corpos. Eu tenho o apoio, a caixa e a terra. Então não teria como normal e peso serem ação e reação, certo? Então, força normal e peso não formam um par ação e reação, certo? Então agora vamos para um exemplo para entendermos bem isso daqui. Na figura a seguir, dois blocos A e B de massas 3 kg e 2 kg, respectivamente, estão em contato e sobre uma mesa horizontal. Uma força F horizontal de intensidade de 20 newtons é aplicada ao bloco A. Desprezando o atrito entre os blocos e o solo, determine a aceleração dos blocos e a força que o bloco A exerce em B. Vamos lá. Como é uma questão de lei de Newton, o que a gente tem que fazer? Primeiro, identificar todas as forças que atuam sobre os corpos. Depois, calcular a força resultante e, em seguida, usar as leis de Newton. Vamos lá. Bom, eu separei aqui para a gente identificar as forças que exercem no corpo A e no corpo B. No corpo A, temos peso, normal, a força F, que é exercida sobre ele, e como o bloco A está encostado no bloco B aqui, ó, o bloco A exerce uma força em B, ação, e o bloco B exerce uma força em A, reação. Eles estão em contato, um está empurrando o outro. Então, F de B em A, que é a força que o corpo B exerce em A. Na vertical, a gente sabe que o peso é igual a normal, né? Vimos nas aulas anteriores. Então, eu não vou me preocupar com as forças que eu tenho aqui na vertical. Tá? Na hora de calcular a força resultante, eu vou pensar só na força F e na força que B exerce em A. Tá? Agora vamos para o corpo B. Eu tenho peso do corpo B. Eu estou fazendo questão de colocar o peso normal, porque nesse exercício não vai ser necessário, mas em outros vai ser necessário. Tá? A normal, né, que o apoio exerce no corpo B, e a força que o corpo A exerce no corpo B, né, que é a ação, certo? Então, identificada todas as forças que atuam sobre o corpo e sabendo que na vertical a força resultante é zero, eu vou calcular a força resultante para cada um dos corpos na horizontal. Então vamos lá. Para o corpo A, eu tenho que força resultante, dois vetores, mesma direção em sentidos contrários, eu subtraio, né? Então aqui eu tenho a força F para a direita e a força que o bloco B exerce em A para a esquerda. Então a força resultante aqui vai ficar F menos F de B em A. Então isso aqui para o corpo A. Para o corpo B, eu só tenho uma força na horizontal, que é o próprio F de A em B. Então identificamos todas as forças que atuam sobre os corpos, calculamos a força resultante. Agora vamos aplicar na segunda lei de Newton, né? Que ele quer saber a aceleração
e a força que um bloco exerce no outro. Então vamos lá. Eu vou aplicar também isso aqui na segunda lei de Newton para cada um dos corpos separados. A segunda lei de Newton, ela diz o quê? Que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. É isso que nós vamos usar aqui. Só que a força resultante eu já calculei aqui, né? Então onde tem força resultante aqui, ó, eu vou usar isso que eu calculei. Então vai ficar F menos F de B em A igual a massa, que eu vou chamar de MA, que é a massa do corpo A, vezes a aceleração, certo? Então aqui eu tenho a segunda lei de Newton aplicada ao corpo A. Vou fazer a mesma coisa com o corpo B. Força resultante, massa vezes aceleração. A força resultante aqui é o próprio F de A em B, igual a massa, agora a massa do corpo B, vezes a aceleração, certo? Aqui eu tenho duas equações, né? Vamos, antes de já juntar, vamos já substituir os valores que nós temos. A intensidade da força é 20 newtons, e a massa do corpo A, 3, e a massa do corpo B, 2 kg. Então está aqui no cantinho. A força é 20 newtons, a massa do corpo A, 3 kg, e a massa do corpo B, 2 kg. Então vamos já substituir aqui, ó. Onde tem F vai ficar 20, menos F de B em A, que eu não sei, eu quero determinar, igual MA, tá aqui, ó, 3 kg, vezes a aceleração, que eu também quero determinar. Agora para o corpo B, F de A em B, eu não sei, MB, tá aqui, ó, 2 kg, vezes a aceleração. Então nós temos aqui, ó, duas equações e duas incógnitas. Ah, mas parece ali que eu tenho F de B em A e F de A em B, mas é a mesma coisa, porque nós vimos que é ação e reação. Então, F de A em B é igual a F de B em A. Então temos essa igualdade, então é o mesmo valor, né? Tem a mesma intensidade. Então agora vamos resolver. Como eu tenho duas equações e duas incógnitas, temos um sistema de equações que vamos resolver agora. Aqui. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode somar os dois lados da equação, né? Como F de A em B é igual a F de B em A, aqui é menos, aqui é mais, a gente pode cortar, certo? Então, como esse aqui cortou, aqui vai ficar 20 igual, eu somo o lado direito das duas equações, ou seja, 3A mais 2A. 3A mais 2A, 5A. Então aqui eu tenho que 20 igual a 5A. Um número que multiplicando por 5 dá 20 é 4. Ou a gente pode resolver dividindo 20 por 5, que é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então eu já determinei o que ele pede no item A, que é a aceleração. Bom, ele pede agora no B a força que o A exerce no B. Como eu já sei o valor de A, eu posso substituir aqui, ó. Ou na primeira ou na segunda, eu vou substituir na segunda, que é mais simples, ó, e determino a força que A exerce em B, que B exerce A, que vai dar o mesmo valor, né? Então aqui eu vou pegar essa equação, vou reescrever aqui. Então F de A em B é igual a 2 vezes A, só que o A vale 4. Determinamos aqui, ó. Então F de A em B é igual a 8 newtons. Determinamos aqui a força que o A exerce em B. Então é isso. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Um abraço e até a próxima.